Hoje nós vamos falar da Itaúsa e do Itaúsa Day, a forma como a Itaúsa vai mudar aqui a sua gestão de ativos na sua carteira de investimentos, né? Ela é uma holding, vamos falar dos dividendos, do portfólio, da dívida. E o que muitos me perguntam é em relação a Itaúsa ou Cosan, qual seria a melhor empresa? E aí vai muito do seu perfil, tá? Sim, a Itaúsa está numa pegada de crescimento também, mas é totalmente diferente. É um crescimento aqui mais no máximo médio prazo. Então, ela nunca deixou de pagar bons dividendos, pelo menos 6%, e vai aumentar, vai se consolidar mais à frente. Enquanto a Cosan é um case mais de crescimento mesmo, que está numa pegada, inclusive, acelerada de crescimento nesse momento, para pagar ótimos dividendos lá na frente, ou seja, yield on cost, compra-se barato, a empresa cresce os seus resultados, você ganha um yield on cost muito melhor lá na frente. É muito parecido como muitas empresas dos Estados Unidos. Nós temos aqui um exemplo de uma boa pagadora de dividendos, a Coca-Cola, mas se você compra aí para ganhar o dividendo do ano, nunca vai ser um dividendo alto. É um case de crescimento de dividendos. O Buffett acaba investindo muito em empresas assim também. Recentemente a empresa se alavancou, chegando a uma dívida bruta em setembro de 2022 de 8,4 bilhões por conta das suas novas aquisições que ela fez para o seu portfólio. No entanto, ela foi vendendo ações da XP para reduzir essa dívida e agora, um ano depois, ela está com uma dívida de 5 bilhões e o objetivo dela neste momento é, daqui para frente, reduzir o máximo possível essa dívida. Não vai fazer aquisições muito provavelmente, a não ser que sejam ótimas oportunidades, porque esta dívida aqui, para uma empresa que foca em investir em outras empresas que pagam dividendos, é um custo muito alto. Ela está custando aqui 1 bilhão mais aí por ano, né, para Itaúsa. Então, o objetivo da empresa aqui é reduzir essa dívida, tá? Então, a gente observa aqui que no último trimestre nós tivemos aqui só de juros, a empresa pagando fortes juros, né? Isso aqui no ano poderia se transformar em 1% a mais de dividendo, por exemplo. Então, é como se a empresa estivesse vendo que nesse momento talvez o melhor investimento dela fosse investir aí na redução dessa dívida, tá? Como vocês sabem, a Itaúsa nos diz constantemente que ela busca repassar ao longo do ano todos os dividendos recebidos do Itaú para nós acionistas, ou seja, nós temos um vínculo muito direto aqui com o Itaú. Se o Itaú reduz ou aumenta os dividendos, recebemos mais ou menos aqui. Só que como a gente tem uma hold com um desconto, nós temos aqui um dividendo maior normalmente do que receberíamos aí com o Itaú. Até porque a Itaúsa ela tem outras participações aqui, né, que também pagam dividendos, e esses dividendos acabam bancando aqui os custos da holding, tá? Só que acontece, ao longo do tempo, a Itaúsa ela vem utilizando as vendas da XP para reduzir aqui essa alavancagem, para bancar essas novas aquisições que ela foi fazendo, né? Só que ela não pode vender a XP para sempre. Então, o que eu posso acreditar aqui no momento, aí já estou dando a minha opinião, é que em algum momento, com esse setor não financeiro que tem crescido muito e tem muita coisa para crescer, a gente já vai ver, com os dividendos crescendo, talvez ela vá aqui começar a utilizar esses dividendos crescentes para ir bancando aqui essa redução da dívida, né? Então, muito provavelmente, a gente vai vendo o setor não financeiro bancando os custos da holding ao longo do tempo, ajudando a reduzir a dívida, em tempo que os dividendos de Itaú é o que vai nos abastecer. De Itaú reduzir os dividendos, a gente recebe menos dividendos. É simples assim. Então é importante ficar atento no que o Itaú está fazendo. O Itaú, vocês sabem, está numa pegada aqui um pouco de crescimento, um pouco aí de olhar mais para frente, mas ainda assim vem pagando dividendos e já está começando a aumentar. A gente já vai ver sobre isso. Então lá no comecinho do ano, na nossa planilha de dividendos e preço teto, eu previ os dividendos da Itaúsa e do Itaú para o ano exercício de 2023. O ano exercício, lembre-se, ele sempre encerra-se no começo do ano seguinte. Então, comecinho de 2024 vai encerrar o dividendo aí do ano exercício 2023, tá? Então, o dividendo para o Itaú eu previ em 1,25 e o dividendo da Itaúsa 60 centavos. Em yield, daria hoje 6,71 para a Itaúsa, 4,51 para o YouTube 4 e 5,29 para o YouTube 3, tá? Então a gente ainda vê um dividendo aqui nas minhas projeções maior para a Itaúsa. A gente já vai ver o que o mercado acha disso, mas olha só, o consenso aqui diz, atualizado no preço de hoje, que a Itaúsa está um pouquinho mais barata, 26,2% de desconto, enquanto o Itaú 21,6%.
Então, olha só, o Bradesco BBI, ele aponta o dividendo do Itaú em 6 bilhões no segundo semestre. Eles elevaram o payout de 30% para 48%, um salto grande aqui nas previsões deles, chegando ao yield de 6%. E aí, nesse caso, até passa um pouco ali do que eu havia projetado. Acontecendo isso, nós teríamos então um dividendo da Itaúsa em 7,5% ou mais, né? Muito provavelmente, mas eu prefiro ainda manter aqueles números que eu deixei lá a princípio, tá? E falando do desconto holding da Itaúsa, vocês sabem que a holding tem um custo adicional, tem a ineficiência tributária e tudo mais, e o desconto holding estava mais baixo recentemente, mas ele voltou aqui aos patamares mais normais, então ele está aqui em 20%, que é o normal que o mercado costuma aí precificar para a Itaúsa, em termos de 20%, 21%, né? Mas o desconto justo, vamos assim dizer, segundo o Setúbal, por exemplo, deveria ser ali na casa dos 15%. Então, tem um desconto aqui, vamos dizer, real, né, de 5% aproximadamente em comprar Itaúsa em relação ao Itaú. E sempre que o desconto hold está em torno de 20% e 21%, a Itaúsa consegue pagar cerca de 2%, 1,5% aí de dividendo a mais do que o Itaú, né? Agora é importante você olhar o dividendo em dinheiro, né, para você entender se realmente o dividendo vai crescer ou não. E para isso você tem que entender o que a Itaúsa tem no seu portfólio. Você gosta das empresas do grupo? Eu sempre costumo explicar aí como está o momento delas, né? Principalmente nos resultados trimestrais. Então a gente vê que o dividendo da Itaúsa caiu em reais por conta da redução do Itaú, mas o Itaú vem retomando, né? E aí a Itaúsa também está aumentando os dividendos aqui e a tendência 2030 está em aberto é continuar aumentando aqui, mas é um case que nunca deixou de pagar bons dividendos. É diferente aí de uma empresa de crescimento. Vamos pegar a própria Coca-Cola, que a gente vê nítido, né? Olha só, Coca-Cola é um crescimento aqui de dividendo ano após ano. Então quem compra aqui, mesmo comprando 3,4 neste ano, daqui a 10 a pessoa sabe que vai estar recebendo bem mais, porque o dividendo não para de crescer. SCHD mais ainda, né? Paga 3,7, mas olha, o crescimento é maluco aqui, né? Então a pessoa consegue um dividendo fantástico daqui a X anos, né? Então esse é um case de crescimento de dividendo que a gente pode esperar mais essa pegada na Cosan. Só que o Brasil é meio bagunça, né? Aqui é dividendo sobe, desce, mas a tendência, se o processo for bom, é aumentar, mas entre sobes e desce. Não tem aquela escadinha linda que a gente vê nos Estados Unidos, né? Mas ainda assim, Cosan é um case diferente, tá? Um case que eu acredito muito em dar uma explosão nos dividendos aí ao longo do tempo. E a Itaúsa é esse case que eu comentei. Ela nunca deixou de pagar bons dividendos, mas vai aqui se consolidando mais à frente, com algum possível aí alto e baixo, mas não muito brusco. Então a primeira mensagem que a Itaúsa nos passou no Itaúsa Day é focar na redução da dívida e logo na sequência, com certeza os dividendos vão voltar a surgir com mais força. Essa foi a primeira mensagem da Itaúsa. E uma outra mensagem que eu considerei muito importante é sua gestão do portfólio. Primeiro vamos relembrar aqui o grande crescimento que teve aqui de resultados, né, nos investimentos dela. A gente vê que nos últimos 10 anos a Itaúsa ficou até um pouco abaixo aqui do Itaú, 235 contra 219, mas as compras recentes que a Itaúsa fez gerou excelentes resultados. Dos 397 ANTS, olha só, ela comprou ali no momento onde estava a questão da Petrobras com uma dívida alta, tinha ali a questão da Lava Jato, enfim, né, o próprio Setúbal lembrou, foi um momento muito oportuno e um crescimento fantástico. A Copa Energia recentemente, olha só, 174%, então já está trazendo resultado aqui, enquanto outros, a perspectiva é o resultado vir logo adiante, né? A EGA Saneamento tem um crescimento aqui muito grande no EBITDA e basicamente o portfólio aqui tem uma perspectiva muito boa. Outro ponto interessante que a Itaúsa nos comentou é que ela vai buscar fazer uma gestão mais ativa do seu portfólio, talvez buscando aí, se inspirando, né, mais em outras holdings aí dos Estados Unidos que eventualmente eles reduzem, aumentam a participação conforme a oscilação do mercado. Então não vai ser difícil a gente ver, por exemplo, já chutaria uma aqui que de repente pode reduzir ou aumentar a posição, que é a OPA 4, né? Porque é uma ação de varejo, não paga grandes dividendos, e aí naquele momento de euforia do mercado, as ações costumam subir muito, de repente pode ser um case interessante para vender na alta, comprar na baixa. Não é um case que eu não gosto de ter na minha carteira, mas já que a Itaúsa se propõe a ter, talvez ela possa fazer sentido esse tipo de movimentação. Vamos ver como é que vai se dar ao longo do tempo, né? É algo sutil normalmente, as empresas americanas não costumam ficar
a maioria das holdings, pelo menos, não costuma ficar vendendo, liquidando e aumentando a posição muito, mas elas costumam aí se aproveitar muito dessas oscilações. Então vamos ficar atento aí, né, a como a holding Itaúsa vai lidar agora com essa gestão de portfólio. Pode sim ser muito positivo para a gente. Vamos ver. Quando a gente observa a rentabilidade histórica do último ano de Itaúsa e de Itaú, o Itaú perdeu para a Itaúsa, porém nos últimos meses aqui deu uma redução nessa perda, o que possibilitou novamente a Itaúsa ficar num desconto hold aqui interessante. Ela caiu 5 e poucos por cento, enquanto o Itaú caiu 1,8%. Então melhorou aqui o desconto novamente, voltando a patamares interessantes. E nos últimos 5 anos, ambas aqui estão quase em igualdade, com o Itaú um pouquinho aqui acima, menos de 1% acima, né? Comparando com o índice de ações financeiras, ambas aqui superam. Mas é importante você não olhar a rentabilidade histórica e achar que isso significa que as empresas vão performar melhor. Sempre tem que olhar entendendo o que aconteceu com as empresas nesse período. Por exemplo, o Banco do Brasil. Por exemplo, por que o Banco do Brasil deu uma porrada aqui na Itaúsa e no Itaú? Não é porque ele é muito melhor, porque ele esteve muito mais barato, ele deu um maior desconto, uma maior promoção, que aí possibilitou a pessoa comprar o fundo e ter essa rentabilidade muito superior. E obviamente isso tudo colaborando com o ótimo desempenho do setor agro nos últimos anos do Banco do Brasil também. Então é tudo questão de perspectiva do que você espera dessas empresas aí no longo prazo. São 2 bancos excelentes aqui, né? Se você pegar outro período, vamos pegar outro período aqui, você vai ver que lá em 2015, dependendo do período que você vê, o Banco Itaú subindo 4% e o Banco do Brasil caindo 32%. Isso tudo é muito aí da oportunidade, não olhar a rentabilidade histórica. Então, não é porque foi melhor agora que é o melhor banco para sempre. Sempre tente entender o que esperar aí para frente. Enfim, são 2 ótimos bancos. O bom é que o Banco do Brasil dá realmente, eventualmente, oportunidades muito boas. É mais difícil a gente ver oportunidade tão boa no Itaú, mas sim, também Itaúsa e Itaú, por serem bancos, costumam dar ótimas oportunidades eventualmente. E deixa nos comentários qual o seu banco favorito e qual você prefere, Itaúsa Holding, né, ou Itaú. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!